Dr. Manuel Sanz Segarra, muito obrigado por estar aqui hoje comigo. É uma honra. Bom dia, realmente agradeço por este convite e espero que nossa conversa seja produtiva, principalmente para a audiência, que ajude a despertar consciências, que é a finalidade principal de todo o meu trabalho e da minha mensagem. Parabéns primeiro porque seu livro, A Supraconsciência Existe, Vida Após a Vida, é lançado hoje, mas já em sua terceira edição. Ou seja, o livro é lançado tendo vendido até o ponto de ir para a terceira edição em seu início. Efetivamente, isso logicamente me enche de orgulho, me alegra muito. Quer dizer que o tema é interessante, que motiva as pessoas e que antes de que tenha saído à venda de uma maneira aberta, pois as pessoas já em pré-venda se preocuparam, com o que pois é um motivo de grande satisfação para mim. Mas você já está ciente do interesse que tem, o que costuma divulgar, porque quantos anos tem, se me permite perguntar? 81 anos. 81 anos. E nos últimos anos, em uma idade em que não é comum que isso aconteça, você se tornou uma espécie de estrela do rock. Do rock nada. Mas evidentemente eu em nenhum momento na minha vida tinha pensado nisso, chegar a alguma situação dessas características. A verdade é que a mim pessoalmente não me agrada isso. Sou uma pessoa muito discreta, muito familiar e tudo isso de ser uma pessoa pública não me agrada de forma alguma, mas tenho que assumir e acho que é consequência da mensagem que eu transmito. Mensagem, pois, que penso que nestes momentos, tal como está a nossa sociedade atual, na qual impera uma grande egomania, um grande ego materialista, esta visão da vida tão materialista, pois leva com muita frequência a um nihilismo, ou seja, a uma falta de sentido da vida. E isso até nos justifica que atualmente uma das causas de mortalidade mais frequentes na juventude, dos 15 aos 35 anos, é o suicídio. Pois, no meu mensagem, o que pretendo é, baseando-me em uma série de experiências que vivi com meus pacientes, dar um pouco de luz, de ilusão, de compreender que a vida é maravilhosa se a enfocarmos segundo nossa autêntica identidade, que não é o ego. Eu chamo o ego de falsa identidade, o não eu. Temos uma identidade autêntica que é a nossa supraconsciência, nosso espírito, que essa supraconsciência é a que dá sentido à nossa vida. Mas repito que, tristemente, nossa sociedade, com essa egomania, a supraconsciência está como que encoberta, está ocluída, bloqueada pelo ego, que impede que se manifeste. E por que a nossa sociedade degenerou até este ponto? Até o ponto em que a egomania é o é o mal atual, o mal do século XXI. Se você olhar a história, eu gosto da história, até o século XV, a Igreja controlava a cultura do mundo ocidental. Fez um trabalho extraordinário, tanto em manter a cultura, como na difusão da cultura. Mas a partir do século XV, com o Renascimento, o ser humano já não concordava com a ideologia ou a teologia da Igreja. A Igreja, quando existia algum fenómeno que não tinha explicação, dizia: isto é um fenómeno da divindade. E com isso se resolvia e terminava o problema, a discussão. A partir do século XV, com o Renascimento, o ser humano já não aceita este princípio. Ele quer uma explicação lógica e racional de todos os fenómenos naturais. Através da observação e de um raciocínio lógico, quer uma explicação que justifique todos os fenómenos naturais. Então, logicamente, isso vai um pouco, contradiz os princípios da Igreja. Então, estabelece-se uma pequena separação entre a Igreja e o pensamento ideológico da civilização humana. A Igreja tenta defender sua parcela, seu terreno. Primeiro, verbalmente, até de uma maneira violenta. Lembrem-se da Inquisição. Quem despertava conhecimentos que iam contra esses princípios ia para a fogueira.
Esta visão materialista que se fundamenta em uma ontologia materialista, ou seja, que busca uma explicação racional e material objetiva, como dizia Aristóteles, a palavra objetivo é de Aristóteles, pois isso foi separando a Igreja e Ideologia da humanidade, da coletividade, da civilização. até chegar a pontos que você já ouviu falar, que ouvimos que a religião era um tóxico. Nietzsche disse, Deus está morto. Veja a separação tão brutal que foi se estabelecendo, até a atualidade em que há um progresso tecnológico exponencial e as pessoas só confiam e acreditam no objetivo, no que podem ver, tocar e no que os princípios científicos demonstram ser verdadeiros. Mas todo esse materialismo as separou totalmente de qualquer ideologia transcendente. E isso o levou a essa egomania, e a egomania é vida. O ego nunca nos permitirá ser felizes, nos dá momentos de prazer, mas nunca seremos felizes, nem nunca seremos livres. Os dois princípios fundamentais do ser humano. Quando nos tiram isso, o ser humano perde o sentido da vida. Por isso se inclina ao suicídio. Esta é a realidade da nossa civilização. Podemos dizer que o ego substituiu a fé. Totalmente. O ego substituiu a visão transcendental do ser humano, que logicamente requer fé. Fé é acreditar sem ver. E para conseguir o que a fé aspira a conseguir, é preciso ter esperança. Tudo isso se perdeu. Só se acredita no que você toca, vê, no que é real e objetivo. Essa ideia de que de só acreditar no que se pode tocar, no que se pode comprovar, seria algo esperado em você, dado que tem uma formação puramente científica, licenciado em medicina, cirurgião, mas em vez disso fala da fé, do espírito, das ECM, da supraconsciência. Enfrentou muitas críticas ou fricções com a comunidade científica pela mensagem que se está divulgando. Em primeiro lugar, pois eu me questionei seriamente diante de mim mesmo, pois como você disse muito bem, a formação do médico na Faculdade de Medicina, e é a que eu ensino aos meus estudantes de Medicina e aos residentes, para formá-los na especialidade de Cirurgia Geral, pois se fundamenta totalmente em um método científico cartesiano e newtoniano, fundamentado em uma ontologia materialista. E mais o cirurgião, que se move na morfologia, na anatomia e na fisiologia. Portanto, nossa visão é totalmente materialista. Então, eu tive a ocasião, pois casualmente, com alguns doentes que tratei, de conhecer pela primeira vez o que era a experiência de quase morte. E chamou muito a minha atenção, porque ia contra os nossos princípios que eu tanto defendia e pregava do método científico. E também minha inquietude investigativa, que sempre tive, sempre gosto, quando vejo um fenómeno, seja orgânico ou anímico, gosto de me responder duas perguntas. Qual é a causa, a etiopatogenia? E qual é o mecanismo íntimo de produção, a fisiopatologia? Gosto de saber disso. Pois eu então investiguei esses fenómenos que os doentes me contavam, as experiências de quase morte, pacientes diagnosticados com morte clínica por diferentes causas, que eu reanimei, os trouxe de volta à vida, os recuperei da morte para a vida. Então chamou muito a minha atenção que, coincidindo com o tempo de morte clínica, me manifestassem uma série de vivências, porque logicamente, se não há atividade cardíaca e não há atividade mental, cerebral, pela a parada cardiorrespiratória, não tem uma explicação pelo método científico-lógico que a pessoa tenha uma série de vivências com as características próprias de uma experiência de quase morte. Então, isso é uma incongruência. E pelo meu espírito de investigação, então entrei neste terreno que, logicamente, se fundamenta já em uma ideologia transcendente. Mas eu em nenhum momento quis buscar uma explicação em aspectos, digamos, da divindade, da transcendência, da fé. Não.
Eu queria provas objetivas, certificadas ou provas com uma base científica que me demonstrassem o que esses doentes estavam me manifestando nas ECM, nas experiências de quase morte. Portanto, é lógico que você diga que acha estranho que um cirurgião, tenha-se envolvido nesses temas, mas digo que é consequência do meu espírito investigador, mas sempre com um caminho fundamentado no objetivo e na ciência, não em fenómenos transcendentais de fé e divindade. Tive críticas, você imagina que as tive e tanto que as tive. Eu comecei a investigar antes de terminar meu período ativo como profissional. Como chefe de serviço, eu não podia falar desses fenómenos naquela época porque teriam interpretado como uma anomalia totalmente fora de lugar devido à minha posição de grande responsabilidade. Ora, no momento em que me aposentei, considerei moralmente que eu tinha que aportar as conclusões a que eu havia chegado com minhas investigações. E posso lhe dizer que no início, tive pessoas contrárias aos meus princípios. Mas me agrada dizer-lhe, por exemplo, que na semana passada houve um curso de cuidados paliativos no meu hospital e me chamaram para fazer a conferência de encerramento do congresso. Agora tenho que ir fazer a aula de inauguração do curso universitário em uma importante universidade do nosso país. Autoridades eclesiásticas muito altas me pediram que faça essas conferências em âmbitos religiosos, porque digo o mesmo que diz a religião. Ou seja, estou vendo que está ocorrendo uma abertura da sociedade em direção a uma tentativa de compreensão e aceitação do que é inerente ao ser humano, que somos corpo, matéria, somos mente, consequência de uma atividade intelectiva de nossos neurónios, mas que temos algo mais que explica todos esses fenómenos transcendentais que os pacientes nos contam. Você diz que o que divulga não se afasta da religião. De forma alguma, eu demonstro, e aí está, não eu, pessoas com muito mais critério e peso específico do que eu, inclusive prémios Nobel, que hoje podemos demonstrar, fundamentando-nos na cosmologia e na mecânica quântica, no estudo das partículas subatômicas, nos efeitos que se observam nos aceleradores de partículas como o CERN, que é o da União Europeia, na Suíça. Pois, através destas duas vias de investigação, cosmologia e fisipartículas subatômicas, hoje podemos demonstrar cientificamente a existência de uma consciência primeira, de uma inteligência primeira, de um designer inteligente. É o princípio de todas as religiões. Nós chamamos de Deus, outros chamam de Jeová, Alá, Etau, registro acástico, Brahman, chame como quiser. Há uma consciência primeira que é que fez o universo, o Big Bang, há 13.780 milhões de anos. Interveio o aparecimento de vida em nosso planeta há 4.000 milhões de anos. E em segundo lugar, demonstramos, pelo que nos contam esses doentes, que temos uma consciência não local. Temos uma consciência local, que é própria da atividade dos neurónios, que desaparece com a morte. Ao morrer o neurónio, a atividade intelectiva desaparece. É o que me surpreendia desses, mas esses doentes relatam uma série de vivências porque persiste outra consciência que é não local, ou seja, que sai fora do cérebro da pessoa após a morte, que persiste e que nos explica todos esses fenómenos de experiências de quase morte. E que essa consciência é holística em relação à primeira consciência que mencionei. Holística deriva do termo fractal, que é um termo matemático descrito por Malden Brosh, matemático da Universidade de Yale, que nos diz que o todo, a consciência primeira, o holograma total, é formado por múltiplas partes que têm a mesma forma, o mesmo design, mas são menores. Fractal vem de fracionário, são frações, mas tem suas propriedades. E quais são suas propriedades da consciência primeira?
Onipresença, eternidade, onisciência, sabe tudo. Lembrem-se da intuição. A intuição é saber o que vai acontecer, é a expressão da nossa supraconsciência. E a onipotência pode tudo. Lembrem-se da criatividade. Toda obra de arte é criar do nada, surge do nada. É a obra do artista, é a expressão da supraconsciência do artista que se manifesta ou o expressa com uma linguagem artística, a pintura, a escultura, a música. Perguntaram a Giacomo Puccini: como é que você é capaz de fazer uma ópera como La Bohème ou Madame Butterfly? Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse: eu sou o operário do Todo-Poderoso. É a consciência primeira através da minha supraconsciência que me dá nota por nota, campo por campo no pentagrama, para que eu transmita à humanidade a beleza de Madame Butterfly ou La Bohème. E isso foi dito por Brahms, Grieg, Strauss, Giacomo Puccini, Mozart, Beethoven, Handel. Strauss, Giacomo Puccini, Mozart, Beethoven, Handel. Há um livro precioso de um jornalista norte-americano que é Inspiração e Composição, escrito por Arthur M. Abel, um jornalista que entrevistou todos esses grandes músicos que deixaram registrada uma música extraordinária, expressão total da sua supraconsciência. E todos eles chegam à mesma conclusão, que é essa consciência interior, expressão da consciência primeira em cada um de nós, que se manifesta ao se inspirar e poder compor uma obra como a Nona Sinfonia ou um concerto de Mozart. É uma teoria bonita a do artista como canal, como mero canal de algo superior. Exato, não é? É precioso. Pensem que Parménides, um grande filósofo pré-socrático, disse uma coisa muito certa: do nada absoluto não se pode produzir nada. Se não há nada e aparece algo, foi criado. Isso, com os meios materialistas, não é possível. Não é possível. Isso só pode ser feito pela supraconsciência, a consciência do ser humano. Por isso, não se assustem. As máquinas, a inteligência artificial, nunca poderão criar. Manipulam dados, algoritmos, softwares que o ser humano coloca a uma velocidade que nosso cérebro nunca conseguirá. Mas não criam. Tira conclusões de dados, porque é incapaz de criar. Isso só é criado pela supraconsciência. É desnecessário dizer que que tem sido uma pergunta recorrente nos últimos dias neste podcast, que uma inteligência artificial jamais terá consciência. Não. Consciência criativa que seja holística em relação à primeira consciência é impossível. Terá uma velocidade e cada vez sua capacidade dedutiva, pelos algoritmos que colocam dentro, será maior. Pode até nos fazer suspeitar que nos aproximamos a uma consciência, mas sempre dedutiva. É consequência de uma manipulação de algoritmos. Mas ela não cria do nada. Isso só é feito pela consciência do ser humano, a sua e a minha e a de todo o ser humano. Falamos de experiências de quase morte, dizia você antes, morte clínica. Mas realmente isso não é a morte, porque da morte não se pode voltar, como diz o amigo José Mota, que esteve aqui há muito pouco tempo. O que ele não gosta da morte ou o que lhe preocupa na morte é que é para sempre. Isso é o que diz Mota. Sim, eu estou totalmente de acordo com o que diz Mota. Mas temos de calcular duas coisas: o que é a morte funcional e o que é a morte definitiva. Os pacientes que trato por diversas causas, traumatismos, hemorragias, choque séptico, choque anafilático, em complicações pré-operatórias, tive mortes clínicas. Estamos falando de morte clínica. Morte clínica quer dizer que o coração para, não há reflexos, a atividade mental para, ou seja, todas as funções vitais param. Mas as células do cérebro, se agirmos rapidamente com as manobras de reanimação, ainda não estão suficientemente lesionadas para que a morte seja definitiva.
A prova você tem que, se aplicarmos as medidas de reanimação que você conhece, massagem cardíaca, injeção intracardíaca com adrenalina para estimular a contratilidade cardíaca, ventilação assistida mecânica a 100% de oxigênio, a aplicação do desfibrilador, todos esses mecanismos que fazemos muito bem protocolados, está tudo. No primeiro minuto recuperamos 33% dos pacientes. Passado o primeiro minuto, já apenas 14%. E se passam mais minutos, já não recuperamos nenhum. Porquê? Porque essa parada funcional, de morte funcional no início, ainda não é com lisão definitiva do neurónio. Se passarmos um tempo, a célula nervosa é muito sensível à falta de oxigênio e de fornecimento de sua fonte de energia, que é a glicose, que chega através da circulação. Se não chega, em poucos minutos já se produzem lesões irreversíveis na neurona e é a morte definitiva. Portanto, estou atuando sobre um paciente que clinicamente está morto, que não funciona nem a mente, nem o coração, nem os reflexos, nem a respiração. Mas suas células, se eu agir rapidamente, não estão suficientemente lesionadas, com o que eu posso recuperá-lo e restabelecer novamente todas as suas funções vitais. Mas ele, funcionalmente, está morto. Em contrapartida, a morte definitiva é já a destruição. Sobretudo, começa com a membrana celular, verdadeiro cérebro das células. Há um fenómeno de transmineralização, ou seja, altera-se a composição dos íons de um lado para o outro da membrana, alteram-se as proteínas da célula e há a morte celular, a apoptose celular, como é chamada. Isso já é totalmente irrecuperável. Morte definitiva, morte funcional, eu recupero pacientes em morte funcional. Fica claro isso. Sim, mas precisamente o fato de estar em morte funcional não nos faz pensar que essas experiências próximas à morte são, na realidade, um epifenómeno da condição médica. Ou seja, que haja uma inibição ou desinibição de alguma área cerebral que permite ter essas... À falta de uma palavra melhor, essas alucinações ou ver essas imagens, que sim, é certo que há uma semelhança entre os testemunhos de muitos pacientes diferentes, mas assim como podemos encontrar uma semelhança sobre sentir que estamos caindo de um penhasco quando estamos entre a vigília e o sono. Isso é muito comum, é algo que muitas pessoas sentem. É uma pergunta muito lógica e sensata a que você me fez. É a mesma que eu me fiz quando tomei consciência do primeiro caso de experiência de quase morte. Imediatamente pensei, isso são alucinações. Há alterações da dinâmica neuronal cerebral pela falta de irrigação, o que dissemos, a função se altera, deixam de funcionar e produzem-se estes fenómenos anímicos atípicos. Então eu disse, vamos estudar as alucinações e vamos compará-las com as experiências de quase morte. E las vamos a comparar com as experiências cercanas à morte. Quero que fique claro, os pacientes que eu vi com a experiência de quase morte são pacientes que não tinham ideia de que este fenómeno existia. Eles não sabiam disso, hein? Foi uma verdadeira surpresa para eles, essas vivências. Há casos de pacientes que tiveram experiências próximas da morte, recorrentes, por exemplo, pessoas que tiveram 1 ou 2, 3 infartos. E em cada infarto tiveram uma experiência próxima da morte. Na segunda, então já sabem. Mas os doentes de que falo não sabiam que este fenómeno existia. Então, logicamente, fui procurar quem sabe falar sobre alucinações, quem tem experiência. Psiquiatras e psicólogos são os que tratam os doentes. Na clínica humana, onde se vêem mais, é nos surtos psicóticos, na esquizofrenia. Então, eu fui falar com aqueles que tratam e conhecem esta patroa que eu não conheço. Honestamente, eu não sou especialista em psiquiatria. Então eu fui falar e disse, olha, isso está acontecendo comigo. Esses pacientes de morte clínica, alguns deles, depois que os recupero, os que posso recuperar, eu os opero e tal, e no pós-operatório me contam que tiveram essas vivências enquanto estavam clinicamente mortos, porque a experiência de cada momento coincide totalmente com o tempo em que estão clinicamente mortos. Então a resposta foi imediata. Não se preocupe, isso são alucinações. Mas isso mesmo. Ele me disse isso. E então eu disse, vamos comparar. Certo. Experiência de quase morte. Tem uma estruturação totalmente lógica.
Está muito bem descrita por Bruce Greyson, catedrático de psiquiatria da Universidade de Virgínia, Estados Unidos, das pessoas que têm mais experiência no mundo nas experiências próximas. Mas ele as estudou amplamente durante muitos anos e estabeleceu uma série de itens, uma série de passos. São 16 passos. E então, se você pegar uma experiência de quase morte, verá que esses 16 passos se repetem de uma maneira lógica. Podem ser completas e incompletas, mas seguem uma ordem, se repetem. Então já perguntei ao psiquiatra, as alucinações como são? Ele diz, não, são totalmente absurdas, não têm nenhuma lógica. Doutores, então eu disse, nos meus pacientes os itens se repetem. As diferenças entre a alucinação de um paciente e a de outro são mais de matiz do que conceituais. Conceitualmente é a mesma. Ele me disse, não. Na alucinação não tem nada a ver a alucinação de um paciente com a de outro. Não há nenhum, dois iguais. São totalmente distintas. Não se repete nada. Digo, meus pacientes se lembram a vida toda das experiências de quase morte. Quanto mais tempo passa, mais presente está na sua mente. Ele me disse, não, a alucinação é esquecida. Não só é esquecida, como também lhes dá vergonha. Não querem nem falar sobre isso. E finalmente, na experiência de quase morte, condiciona um impacto psicológico tremendo. Eu tenho acompanhado esses doentes, tenho falado com eles durante um tempo e condiciona um impacto psicológico impressionante neles, sobretudo no que se refere à sua concepção existencial que muda. E isso determina uma mudança na sua dinâmica vital, no seu papel vital. As alucinações passam? Diz, de jeito nenhum, se nem se lembram das alucinações. Digo, então clinicamente não tem nada a ver? Diz, não, são totalmente distintas. Então eu lhe disse, se você diz que são alucinações, me diga uma teoria, como se produzem. Diz, não sabemos. E eu digo, então o quê? Temos muitas hipóteses. Digo, estão comprovadas? Não. Qual é? Uma regressão ao sono REM, um sono mais profundo. Outros dizem que é por uma epilepsia do lobo temporal. Outros dizem que é uma regressão a vivências anteriores que já tínhamos. Outros dizem que são transtornos dos neurotransmissores, são aminoácidos ou neuropeptídeos que intervêm na transmissão do impulso nervoso na sinapse neuronal entre um neurónio e outro. Um aumento do glutamato, disseram alguns. Uma diminuição do GABA, do ácido gama-aminobutírico. Um aumento dos transmis, dos neurotransmissores opioides, encefalinas, endorfinas. Hipóteses de tudo, nada está demonstrado. Digo, você tem alguma teoria que negue o que meus pacientes me dizem que é falso? Diz, não. Ou seja, você não tem uma teoria que justifique o seu, nem tem uma teoria científica certa que negue o meu. E as alucinações são totalmente distintas da experiência que deram antes. Atualmente, foi observado que ao estimular eletricamente o preconeus, que é uma área alta e profunda do lobo parietal, podem ocorrer às vezes manifestações que podem lembrar em alguns aspectos as experiências de quase morte. Por exemplo, a desdobramento. Podem ter a sensação de saída do corpo. Por exemplo, o desdobramento, podem ter a sensação de saída do corpo. Podem ter sensação até de autoscopia, que saem e veem seu corpo, dizem, mas são qualificadas como alucinações, não têm toda a estrutura lógica que tem a experiência de quase morte. Ou seja, o que eu pensava que eram alucinações, cheguei à conclusão com os psiquiatras e psicólogos de que clinicamente são totalmente distintas e que não há nenhuma teoria que justifique a realidade das alucinações. Portanto, eu me encontrei em uma situação de que isso é diferente. Mas eu não sei por que ocorre. Mas nessa comparação que você fez com psiquiatras, não sei se constava de 6 passos, me disse, ou se repetem, 16 itens descritos por Bruce Greyson. Alguns dos que me disse para distinguir a alucinação da SCM me parece que eram compatíveis também com um episódio de esquizofrenia.
A esquizofrenia, por exemplo, há alguns padrões que podem ser encontrados em comum em pacientes de esquizofrenia, não é? Como a mania persecutória, como que estão-me perseguindo, eu sei algo que eles querem tirar o que estejam vendo à televisão e acreditem que há uma mensagem que se refere a eles. Há certas coisas das quais você falou que também se replicam em episódios esquizoides, não é? As ICM, em nenhum caso eu vi que eles tenham a sensação de que estão sendo perseguidos. Não. São totalmente diferentes. Simplesmente, agora, nas alucinações sim, podem ter, e muito. É uma das manifestações das alucinações. No surto psicótico, na esquizofrenia, é a sensação de perseguição. Acreditam que as pessoas estão os perseguindo, que eles sabem coisas que podem prejudicar os outros. Seu verdadeiro pânico pode chegar a ter com sensação de perseguição, de que os perseguem, que os seguem, os observam, os controlam. Isto é uma das manifestações típicas das alucinações dos esquizofrénicos. Isto é verdade. Mas em nenhum momento isso se manifesta no disso. Não. EQM. Os EQM estão plenamente conscientes de que seu corpo está morto em cima da maca e que eles podem se deslocar para a distância que quiserem. Por exemplo, uma paciente me explicou que seu corpo estava ali, viu seu corpo, isso se chama autoscopia. Eles veem seu corpo, viu a equipe médica. Veja, essa paciente era uma profissional de saúde que trabalhava em nosso hospital e nos conhecia. Ela não sabia porque quando foi internada no hospital estava em morte clínica, pois foi após um acidente grave. E ela me disse, você me fez massagem e me espetou o coração. Ela nos identificou na experiência de quase morte. O doutor tal, anestesista, me intubou. A doutora tal, hematologista, me passava sangue, porque tinha uma hemorragia muito importante. Ou seja, eles estão totalmente conscientes disso. Quero dizer que a experiência de quase morte é uma sensação de que eles se desprendem de seu corpo e que são outra identidade, outra consciência, além de seu corpo e de sua antiga consciência. Há uma consciência local ou neuronal que desaparece com a morte clínica, que é própria da atividade dos neurónios. Mas, ao ocorrer a morte clínica, o cérebro não funciona. E essa consciência é inibida. Então, eles estão plenamente conscientes de que há outra consciência que sai do corpo e que é capaz de ir aonde eles quiserem. Eles dizem, doutor, se eu penso que estou na Austrália, no mesmo momento estou na Austrália. Esta paciente, por exemplo, me contou tudo o que estava acontecendo no serviço de urgências naquele momento. Fiquei surpreso porque ela me disse, havia esta pessoa, ela os conhecia, já lhe disse que era uma, estava na reanimação de urgência, esta, e as salas de cirurgia de urgência que estavam muito longe de onde ela estava, na sala de reanimação, ela me disse, os de trauma estavam operando uma fratura de pescoço de fémur. Quando terminei, fiquei tão surpreso porque ela me contou tudo em detalhes. Que fui à urgência, revisei computadores e falei com o pessoal e exatamente o que ela me contou, quando seu corpo estava morto na maca e eu estava reanimando-a, é o que estava ocorrendo no serviço de urgência. E não é o meu caso. Peguem a biografia mundial, está cheia desses casos. Há casos tão anedóticos como um paciente que estão reanimando nos Estados Unidos e contou certificado o que estava ocorrendo naquele momento com toda a classe de detalhes. O que ocorreu na Austrália, nas antípodas. Há uma transferência de informação independente do tempo. É no mesmo momento e do espaço. A distância não conta para eles quando estão na dimensão astral. Isso não é nenhuma alucinação, hein? Estas são provas objetivas. E tenho mais provas objetivas que posso lhe dar. Foram realizadas ressonâncias magnéticas funcionais nesses pacientes e enquanto se realizava a ressonância magnética funcional, foi solicitado que comentassem com todos os detalhes sua experiência de quase morte. E se viu quais partes do cérebro se ativavam. Mas o que chamou a atenção, e não sou eu quem diz, são os neuroradiologistas e os neurologistas especialistas em neurociência. Eu sou cirurgião, disso eu não entendo.
Quando comentou sobre um objeto que havia visto e que lhe interessou durante a experiência de quase morte, à distância de onde estava seu corpo, ao comentá-lo na ressonância magnética funcional, ativou-se o lóbulo occipital. No lóbulo occipital é onde temos os neurónios, a área do cérebro que interpreta a nossa visão. Nós vemos porque uma imagem entra em forma de fótons de luz pela pupila na nossa retina, na mácula, de forma invertida. A imagem é produzida e pelo nervo óptico em forma de ondas eletromagnéticas, chega até o lobo occipital, e o lobo occipital interpreta a imagem. Agora você me vê. Seu lóbulo occipital está interpretando minha imagem. Quando você vê uma imagem, imagino que você terá memória visual minha, porque estamos há muito tempo juntos aqui conversando. Então, eu condicionarei memória no seu lóbulo occipital e hoje sabemos quem a produz. Há alguns neurônios especiais que se chamam neurônios espelho, pois esses doentes da experiência de quase morte tinham memória visual de objetos que tinham visto à distância durante a EQM e que nunca tinham visto antes. E ao falar desses objetos, o lóbulo occipital foi ativado, porque houve uma interferência entre o que contava e a memória que tinha nos neurônios espelho. Os neuroradiologistas e os neurologistas, sabe o que me disseram? O quê? O paciente não mente. O paciente viu esta imagem. Mas você imagina? E eu lhes disse, vocês se dão conta do que estão dizendo, hein? Estão-me dizendo que essa doente, que eu a tenho morta em uma maca, realmente viu uma imagem à distância naquele momento. Diz, por esta prova, você pode assegurar que a doente viu aquele objeto. Isso não me dirá que se deslocou em outro plano? Exato. Para onde estava isso? Para que possa ver isso, quer dizer que há uma informação. E hoje, pela física quântica, sabemos que toda informação é energia e toda energia são ondas eletromagnéticas. Uma consciência, ou seja, uma energia, ondas de alta frequência, que é informação, saiu deste corpo e se deslocou até lá para poder ver isso. Isso é objetivo. Esta energia, evidentemente, não sei qual é, de momento ainda não sabia, mas é evidente que algo saiu do corpo, foi lá e pôde ver aquele objeto, que a ressonância magnética justificou que realmente o tinha visto. E não sou eu que digo, foi o neuroradiologista e o neurologista que me disseram. Ele me disse, este paciente não mente, este paciente viu o objeto. E eu lhe disse, mas você percebe o que está me dizendo? Ele disse, sim, eu percebo. Quando terminei de falar com neurologistas, radiologistas e psiquiatras, sabe o que me disseram? Ficaram em silêncio. Toda aquela euforia de que são alucinações ficou em nada. Ficou em nada. Vou-lhe dar outro exemplo muito curioso e recomendo que o faça, que o leia. Há um neurocirurgião na América, Harvard, Eben Alexander. Sim. Chama-se Eben Alexander, um neurocirurgião reconhecido a nível mundial. Excelente especialista em cérebro, opera o cérebro. Este doente, quando lhe comentavam as experiências de que falavam, dizia, não se preocupe, não percamos tempo, isso são alucinações. Este homem, um dia à noite, começa com dor de cabeça e após algumas horas entra em coma. Sua esposa estava dormindo com ele, o pega correndo, o leva para o hospital. Ele é internado na UTI, monitorado, entubado, etc, etc. Fazem uma punção lombar e do cultivo sai uma Escherichia coli, é uma bactéria gram-negativa. Tinha uma meningoencefalite por um colibacilo. Isso é gravíssimo, a maioria morre. E os que se recuperam ficam com sequelas neurológicas, a maioria. Este doente esteve 6 dias em coma profundo, totalmente. Até mesmo seus colegas, os de cuidados intensivos, diziam à família, olha, não há nada a fazer, vamos desligar, hein? E a família disse, não. No 6º dia, este senhor acordou. Recuperou-se. Reabilitação. Este doente voltou a operar, recuperou-se. Este homem teve várias experiências de quase morte e as descreveu em um livro que aconselho que leia, que é A Prova do Céu. É um dos grandes defensores a nível mundial das experiências de quase morte.
é o primeiro que diz que isso não são alucinações. Isso é outra coisa. E esta outra coisa, o método científico não pode nos explicar, porque o método científico se fundamenta no objetivo, no material, no real, no que você vê e toca. E aqui há algo que nem vemos nem tocamos, mas que existe, que se move, que sai do corpo e vai e nos permite a todos explicar esses fenómenos, o que não sabemos o que é. Então, para explicar isso, temos que abordar outra disciplina, que é a física quântica, a mecânica quântica. O conceito de mecânica quântica dentro da física teórica foi introduzido por Max Planck no ano de 1900, Prémio Nobel. E então, na mecânica quântica, vemos que há uma série de princípios e leis que têm um grande paralelismo com os fenómenos que os pacientes nos contam na experiência de quase morte e que nos explicam, pelo grande paralelismo que existe, o que o método científico não podia nos explicar. Eu não posso afirmar que isso é definitivo. Talvez dentro de alguns anos, com o progresso científico, descobriremos outras coisas que nos explicarão, por outro mecanismo, algo que sim é real, que existe, porque temos provas objetivas, a experiência de quase morte. Mas agora o que nos aproxima mais à explicação por paralelismo, por proximidade, é a mecânica quântica, com seus princípios e suas leis, com os fenómenos da experiência de quase morte. Algo que argumentarão os cientistas materialistas e aqueles que se opõem a esta ideia, talvez sobrenatural, das experiências de quase morte, é que, por exemplo, o Imperial College de Londres fez estudos com a ayahuasca e conseguiram replicar muitas experiências de quase morte com a ayahuasca, que sabemos que é psicodélica, não é? É uma substância que induz um estado alterado de consciência. Substâncias alucinatórias. Isso é? A ayahuasca, depois os derivados do ácido lisérgico, tudo isso eu concordo, sim. Estou de acordo com você. Inclusive, sobretudo nos povos primitivos, vocês sabem que havia os xamãs que, quando queriam saber algo do futuro, então faziam danças, faziam saltos e coisas e tomavam substâncias alucinógenas. É certo. O que acontece com as substâncias alucinógenas? As substâncias alucinógenas o que fazem é inibir o nosso ego. E em pessoas com uma sensibilidade especial, que podem ter mais facilidade, há pessoas que conscientemente são capazes de ter uma experiência de quase morte. Conscientemente? Consciente? À vontade. À vontade. São pessoas, porque o têm, não sei, mas há pessoas descritas que têm experiências de quase morte. Ou seja, desdobram-se, saem e vão fazer viagens astrais, né? Ou seja, há pessoas que têm uma sensibilidade, estão evoluídas. Pois esses xamãs eram pessoas evoluídas e com essas substâncias alucinógenas inibiam seu ego e podiam contatar sua supraconsciência. É certo isso é verdade. Mas quer dizer que o que expressavam eram manifestações de sua supraconsciência. Você o disse, parecidos com o que eles diziam. Há uma EQM. Cuidado, isso tem que ficar claro. Eu nunca aconselharia ninguém a tomar uma substância alucinógena, porque provocam distúrbios neuronais muito importantes, sobretudo sensoriais, e a longo prazo podem provocar psicose, hein? Ou seja, que fique bem claro que ninguém saia pensando, ora, se eu para descobrir minha supraconsciência, vou tomar substâncias alucinógenas. Isso é a maior barbaridade, hein? Nunca se deve tomar isso, hein? Nunca se deve fazer isso, hein? Mas o que você disse, e em povos primitivos assim, faziam, por exemplo, no budismo tibetano. Você sabe que quando estudavam uma reencarnação para assegurar que aquela pessoa reencarnava um lama importante. Então tinham uma série de pessoas desse tipo, dessa sensibilidade, tomavam substâncias alucinógenas, faziam uma série de coisas e tal e qual, e confirmavam por sua supraconsciência, que é onisciente, que sabe tudo, se realmente aquela era a pessoa reencarnada do lama anterior que eles suspeitavam. Ou seja, que isso é uma realidade. Mas cuidado, que fique bem claro que não se deve tomar de forma alguma substâncias alucinógenas, provocam psicose. Isso é grave, Mas se uma substância alucinógena é alucinógena porque produz alucinações, se uma substância alucinógena pode replicar uma experiência de quase morte, isso não implica que as experiências de quase morte são alucinações?
Não, são totalmente distintas. O que a substância alucinógena faz nas pessoas sensíveis com capacidade de ter uma experiência de quase morte é que inibe o ego e então aflora sua supraconsciência, manifesta-se sua supraconsciência. Que é totalmente diferente, não é uma alucinação. Podem ter, há pessoas que tomam, que não têm essa sensibilidade, que tomam substâncias alucinógenas, então sim, têm alucinações, né? Os viciados em drogas, por exemplo, é? Que tristemente vemos muito. Estes têm seu mundo à parte, né? Quando entram em angústia profunda, sem sentido na vida, nesse niilismo tão profundo que se desenvolve em nossa sociedade atual pelo império da egomania, as pessoas então, para fugir, tomam drogas e essas coisas, não? Essas pessoas então têm alucinações, têm um mundo prazeroso, uma outra coisa totalmente diferente. Ouvindo falar sobre a morte clínica, eu me lembrava de algo que era como um grande medo que muitos seres humanos compartilham, que felizmente pouco se ouve sobre este tema agora, mas que é a catalepsia. Quero dizer que pouco se ouve sobre este tema agora porque em um momento se falava que alguém podia ser cataléptico e isso podia levar a que não tivesse sinais vitais e a que, portanto, pudessem enterrar você, que é o maior medo do ser humano, logicamente. E de fato houve Casos descritos. Sim, e houve casos, é que isso, claro, vai deixar as pessoas muito mal, de bem que arranhões, não? Em caixões e coisas assim, de alguém que pelo visto, tinha sofrido um episódio cataléptico e foi enterrado. Incluso, com um final mais feliz, viralizou na época um vídeo de um enterro, não sei se era no Brasil, em que o morto se levantava porque não era tal, mas sim alguém que pelo visto estava passando por um episódio dessa com condição médica ou circunstância médica. Eu não sou especialista nisso, não sou psiquiatra. A verdade é que eu não tenho nenhuma experiência nisso, mas o que nós, por exemplo, nos transplantes, que fazemos transplantes, a equipe de transplantes da Belvitge, nós não podemos retirar um órgão de uma pessoa doadora e transplantá-lo para outra, se não tivermos um intervalo de 24 horas com eletroencefalograma plano e às 24 horas plano. Uma pessoa cataléptica não tem um eletroencefalograma plano, não é? Tem atividade cerebral. Então, com a mínima atividade cerebral que você veja no eletroencefalograma, não pode dizer que está morta. Né? Então, por isso não se pode retirar um órgão de um doador para transplantá-lo a outro, se não tiver feito primeiro um eletroencefalograma totalmente plano, sem nenhuma das 5 possíveis ondas que um ser humano normal pode ter no eletroencefalograma. E tem que esperar o intervalo de 24 horas. E às 24 horas faz outro eletroencefalograma e se confirmar que é absolutamente plano e a pessoa e a família são doadores, então você mantém artificialmente as funções vitais, coração, ventilação, para que os órgãos não sejam lesionados e então se procede à extração de coração, pâncreas, pulmões, ali ficaria enterrado, hein? Porque se retira. Ou seja, que se pode comprovar fora de toda dúvida que uma pessoa está em estado de catalepsia, não corremos esse perigo. Por isso, precisamente, veja bem que não enterram ninguém no momento em que morre. Vamos, preste atenção, é obrigatório. Deixam passar um dia ou um dia e meio ou 2 entre a morte, o diagnóstico de morte física e o enterro. Ou seja, tem que passar um intervalo para demonstrar que durante esse tempo a pessoa realmente está morta. E pessoas que sofreram esses episódios depois não relatam também esse tipo de experiência? Eu nisso digo-lhe, eu não tenho experiência. Certo. Não tenho, nestes casos eu não tenho experiência, não tenho nenhum caso. Por se tinha lido algum testemunho de alguém ou conhecido algum testemunho de alguma pessoa. Não tenho experiência nisso. Eu não sei se existe, não existe. Eu não li sobre isso. O que eu não sei não me agrada. Não me custa nada dizer não sei isso, hein? Parece-me louvável. E as pessoas que têm os sentidos alterados ou mais bem anulados, uma pessoa cega, uma pessoa surda pode ouvir em uma EQM. Alega depois que ouviu. É uma pergunta muito boa. Há um estudo de um médico que estudou e procurou e seguiu de vários lugares doentes que tinham defeitos físicos, amputados, cegos, surdos, etc.
E então esses doentes que tinham deficiências orgânicas, sejam sensoriais ou por amputação, etc., ou morfológicas, esses doentes que tiveram uma ECM, durante a ECM, seu corpo era perfeito. Tinham 100% de possibilidades de sua estrutura era correta e sua capacidade perceptiva e de comunicação era perfeita. Veja se não é extraordinário que alguns dos casos que estudou eram pessoas cegas de nascimento. E a primeira coisa que disseram, diz, doutor, quando comentou o seu, eu vi o mundo, eu não o conhecia, é uma maravilha. E descreveu coisas que tinha visto, e era cega de nascimento essas pessoas. Ou seja, temos provas evidentes de que durante a experiência de quase morte recuperam toda a sua estrutura e sua capacidade intelectiva normal. É verdade o que você disse. E você afirma sem sombra de dúvida que há vida após a morte? Já lhe disse que eu me movo sempre em um terreno científico, né? Eu não quero falar nem de fé, nem de divindades, nem de coisas. Já lhe disse que com a cosmologia e com o estudo das partículas subatômicas nos aceleradores de partículas podemos demonstrar a existência de Deus. Eu acredito que é certo que Deus existe, porque temos muitas provas, diria científicas, de que Ele existe. E temos provas de que Ele se manifesta em cada um de nós com a supraconsciência, que é holística em relação à consciência primária. Então, o que eu digo é que a morte física não significa o fim da nossa existência, que nossa existência após a morte física continua em outra dimensão energética, é pelas provas objetivas certificadas que eu vi nos doentes com experiências de quase morte. O que lhe disse sobre a ressonância magnética, o que lhe disse sobre a transferência de informação, o que lhe disse que li muita biografia, é enorme a biografia, são milhões os casos descritos na biografia mundial, milhões de casos de experiências de quase morte. Não pense que é uma coisa anedótica, é outra coisa que apoia. Você acha que uma coisa que acontece em milhões e todos contam o mesmo é algo que se inventa? Quando o psiquiatra lhe diz que as alucinações são totalmente diferentes, há milhões descritas em milhares de milhares na biografia mundial. Então, eu tenho provas objetivas certificadas de que há uma saída e uma consciência que é capaz de dar informações que são corroboradas pela ressonância magnética, é corroborado pelo que contam esses pacientes, é corroborado pelos casos de cegos que viram. E depois tenho ciência, que é a física teórica, cujos princípios e leis têm um paralelismo total que me explicam os fenómenos da experiência de quase morte. Por exemplo, você sabe que na física teórica há um fenómeno que se chama o fenómeno túnel. O que é o fenómeno túnel na física teórica? Pois se viu que as partículas subatômicas são capazes de atravessar estruturas sólidas de um gradiente de energia diferente delas, como se existisse um túnel que lhes permite atravessar estruturas sólidas. Isso está super demonstrado. É um princípio inamovível na física teórica, o efeito túnel. Ouça, os doentes estão me dizendo que quando saem de seus corpos, uma que tentou me tocar passou através de mim, passou através da parede e foi ao A ver todo o serviço de urgências e todas as EQM descrevem que atravessam estruturas sólidas. Você já viu o filme Ghost, não? Sim, claro. Ali se vê de uma maneira objetiva. O matam. O que sai representa que é supraconsciência. E lembra como passa através de pessoas, através de paredes. Lembra o metrô como entra e se... Sim, e como aprende a tocar as coisas e a movê-las. No final, aprende. Isso quer dizer que baixa seu gradiente de frequência energética e se situa em um gradiente energético que é compatível com a vibração energética tridimensional da nossa vida. Mas ali se vê, o doente conta exatamente isso. E isso, a única coisa que me explica com um fenómeno que a física teórica está super demonstrado é um princípio inamovível, que é o efeito túnel,
porque os doentes me contam o que veem à distância no mesmo momento. Há outro princípio na física teórica que se chama entrelaçamento quântico, demonstrado por Rosen, Einstein, Bohm, Bell, Podolsky, etc., prémios Nobel, que há uma transferência de informação entre as partículas subatômicas relacionadas no mesmo momento, independente da distância que as separa e do tempo que é no mesmo momento. Pois eu vejo que há um paralelismo total com o que me contam meus pacientes. O que o método científico não me diz, vejo paralelismo com esses princípios da física teórica. E a física teórica nos demonstra que isso só é possível com energia. E a física teórica nos demonstra que o princípio fundamental do universo não é a matéria. Tudo é energia. Tudo é energia. Tudo. Você, eu, tudo isso é energia. É energia colapsada. A consciência humana pode colapsar a energia, ou seja, transformar a energia em matéria. Isso já foi dito pelas filosofias orientais há anos e anos. Diziam que todo o mundo é uma ilusão e o definiam como Maya. Lembra-se da palavra Maya? Pois agora nós demonstramos, a partir do século XIX-XX, quando se desenvolve a física teórica, que é verdade. Tudo o que vemos no mundo é uma ilusão. Tudo isso é pura energia que nós colapsamos. É uma ilusão. Então, se nos demonstra que tudo é energia, se nos demonstra que essa saída de consciência, não local, espírito, ou eu a chamo de supraconsciência, porque está acima da consciência neuronal, com a energia explicamos. Com os princípios da física teórica, explicamos os fenómenos que nos diz. E temos provas objetivas, como eu disse, certificadas de que o que dizem é verdade, não é um sonho. Então, eu tenho que dizer que quando uma pessoa está morta, há algo que sai, que perdura. E sabe, e é capaz de nos explicar todos esses fenómenos. Eu só digo isso. Eu não falo de extraterrestres, nem deuses, nem nada. Eu falo de alguns fatos objetivos que encontrei e algumas teorias científicas que vejo que têm um paralelismo com o que me explicam meus pacientes. É o que diz meu livro. Eu não digo nada mais que isso. E sempre me apoio em prémios Nobel, hein? Leiam, hein? Que eu não digo nada disso. Eu não descobri nada, pobre de mim, hein? São prémios Nobel que dizem isso, hein? Todos esses princípios de que eu falo são todos prémios Nobel, hein? Quer dizer que estão 100% certificados, que são certos, que podem ser reproduzidos no laboratório quantas vezes você quiser e sempre dão o mesmo resultado. E que conhecem o mecanismo de produção. Isto já é uma teoria segura. Lei, prémio Nobel. E isso me explica os fenómenos. Está de acordo? Assumindo que há a vida após a morte, ouvi você também dizer que está cientificamente comprovado que a telepatia é uma possibilidade real. Tendo em conta estas duas condições, parece que faz sentido que, após o falecimento de um ente querido, se tente contactar com os seus entes queridos vivos. Há provas disso também. Estou falando de uma prova transcendente, que é mais objetiva para poder estudá-la. É a SM, a experiência próxima, mas há outras manifestações transcendentes, manifestação também ou expressão da supraconsciência. Telepatia, clarividência, precognição, vivências místicas, psicocinesia, vivências dos moribundos, tudo isso é manifestação transcendente da supraconsciência. É o mesmo que a experiência de quase morte. A telepatia é uma manifestação de comunicação energética entre duas pessoas. O ser humano podemos definir do ponto de vista quântico como um complexo quântico coerente. Somos tudo de energias que estão sincronizadas. Somos todo de energias que estão sincronizadas. E essas energias se manifestam. Nós emitimos continuamente energia em forma de fotobiónica. São fótons que cada pessoa emite e que o tipo de energia que emitimos está em relação com o nosso estado físico e anímico. E isso pode ser objetivado com a aura. Você sabe que na Rússia, isso foi muito estudado, há uma câmara chamada câmara de Kirlian, que permite detectar a aura do ser humano.
Então, de acordo com a cor, o tamanho, a espessura, etc., você pode detectar ou saber o estado emocional e físico da pessoa. Ou seja, há outras manifestações transcendentais. O que é a telepatia? Que há outras manifestações transcendentes. O que é a telepatia? Você agora está emitindo ondas eletromagnéticas para mim e as emito para você. Podem ocorrer várias coisas. Primeiro, que sejam coerentes, como se chama. São ondas eletromagnéticas, então, em relação às cristas e aos vales, que sejam coerentes. Que então nos encontramos bem, você e eu aqui conversando, é agradável. Pode ser indiferente que não haja coerência. A maioria da relação social. Olá. Bom dia, como está? Madrid ganhou. Está bom tempo. Bom dia. E acabou. Ou pode ser tóxica, hein? Cuidado que há pessoas que tiram a energia, hein? Vampiros energéticos. Exato. Vai. Às vezes não fará mal a ninguém, mas afaste-se dessas pessoas. Tiram-lhe a energia. Fica você depois afetado, não é? Desestruturou a sua coerência quântica, não é? Então, a telepatia não é nada mais nada menos que um estado muito profundo de comunicação energética entre duas pessoas afins. É muito comum que duas pessoas que são muito amigas ou muito próximas com grande compenetração anímica digam que às vezes estão separadas ou tranquilamente tal e qual, e uma delas surge com um assunto que não tem nada a ver com o que estavam falando ou com o que estavam vivenciando naquele momento. E a outra começa a rir. Diz: ei, estava pensando o mesmo. Há comunicação telepática. Isso acontece muito comigo e minha esposa. E eu rio muito, hein? Porque estamos falando de um assunto. Você para e então começa a pensar em algo que não tem nada a ver com o que estávamos falando. E então, minha esposa menciona esse assunto e eu começo a rir. Quando começo a rir, ela já sabe, diz: estavas pensando nisso. Sim? Isso é frequente entre as pessoas que têm muita proximidade afetiva. Ora, a telepatia é comunicação energética. Mas digo, doutor, mais que telepatia serão 50 anos juntos, ou sabe Deus quanto tempo levam? 55. 55 anos juntos, eu acho que isso, claro, isso leva à telepatia inevitavelmente. Falava antes de gosto. Bem, a pergunta que fazia, de qualquer forma, era sobre se os entes queridos depois você tem em... Sim, desculpa, isso eu não tinha comentado. Sim. Há pessoas que... Mas como eu digo, o espírito, ou seja, a supraconsciência da pessoa que falece... O espírito, é decir, a supraconsciência da pessoa que falece... Em primeiro lugar, tenho que lhe dizer outra coisa, outro dado que não comentei. Esta paciente que mencionei, por exemplo, quando estava durante sua EQM, me diz: é frequente que entrem em contato com entes queridos. Você encontrará isso descrito em todas as... É muito frequente. Podem contactar com entes queridos, com animais. Há pessoas que até contactaram, encontraram o disto. O seu animal de estimação. Pense que todo ser vivo tem consciência. Todo ser vivo. O que acontece é que há diferentes graus de consciência. Nós temos a máxima, temos consciência e autoconsciência. Esta paciente, chorando, me disse: doutor, encontrei minha mãe que havia falecido. Ela estava muito ligada a ela. Nos abraçamos, nos comunicamos telepaticamente no mundo astral. Ela estava em uma experiência de quase morte. Diz: a morte não existe. Diz: eu vi minha mãe, estive com minha mãe, nos comunicamos com minha mãe. Isso é muito frequente nas experiências de quase morte. Mas e fora das ECM? Fora das experiências de quase morte também acontece. Há pessoas que em situações, é frequente, que estão muito afetadas por situações anímicas determinadas, muito abatidas em crises, etc., pode manifestar-se de alguma forma um ente querido que vem ajudar, orientar e dar apoio nesses momentos. Alguns identificam a figura, outros suspeitam, mas veem como luz, como se fosse uma luz. Ou seja, têm uma si. Outros às vezes dizem: tenho a sensação de que tenho o meu marido ao lado, é que estou seguro de que está aqui ao lado. Ou seja, há às vezes manifestações da supraconsciência, que é o que perdura do ente querido, que pode se manifestar e vir ajudar um ser na dimensão humana que se encontra em dificuldades. Há muitos casos descritos deste tipo.
Dizia aqui em Ghost, no filme, o modo como vives e até como morres influencia a vida após a morte. Totalmente. É assim? Totalmente. Nós, durante nossa vida, fazemos um caminho. Isso é descrito muito bem por Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin é um jesuíta, paleontólogo muito bom, já falecido, que por suas teorias sobre a evolução quase foi excomungado. Exilaram-no, não permitiram que publicasse algumas de suas obras até depois de sua morte. E este homem falava sobre a evolução do ser humano. Nossa vida na dimensão humana começa no ponto alfa, cheio de impurezas. E na vida vamos eliminando impurezas, 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 até que devemos chegar ao ponto ômega, que é o que se define como santidade, ou budeidade, ou iluminação, nas filosofias orientais. Este é o nosso caminho. A finalidade da nossa vida é o ser, em maiúsculas. Descobrir nossa supraconsciência, controlar nosso ego, que não podemos eliminar. Na dimensão humana, sempre teremos ego, mas temos que ter um ego controlado, não que nos domine, como está acontecendo na nossa sociedade atual. Ou seja, há uma evolução. Então, ao morrer, surge nossa verdadeira identidade, a supraconsciência. Mas nós levamos nossa história. Pero nosotros nos llevamos nuestra historia. O que fizemos na vida, isso é o que definiu onde está a nossa história. Freud definiu isso no subconsciente. O subconsciente é onde está a nossa história, com a consciência local, que é a energia que não pode desaparecer. É o nosso karma, como dizem. Sim. A lei de causa e efeito. Fizemos uma evolução determinada de acordo com a nossa vida. Não é a mesma a você. A sua evolução que fez Hitler, por exemplo. É muito diferente. Cada um leva seu karma. Então, logicamente, o karma é o que condiciona a nossa evolução. Todo mundo leva seu karma. Ou seja, o que estamos fazendo influencia totalmente nossa evolução para chegar ao ponto ômega da santidade e budeidade. Totalmente em nossa evolução para chegar ao ponto ômega da santidade e budeidade. Existem pessoas mais evoluídas e pessoas quanto mais evoluídas, mais facilidade têm de contatar e manifestar fenómenos transcendentais. Por exemplo, os pacientes que tiveram uma experiência de quase morte tornam-se tremendamente intuitivos. A intuição é uma precognição. A intuição é o que permite a você dizer diante de um problema. Quem não é intuitivo dirá, bom, penso, faço assim com estas vantagens e inconvenientes. Faço desta maneira com estas vantagens e inconvenientes. O DSM virá e dirá, faça assim porque esta é a correta. E não se engana. Ou seja, é onisciente, sabe tudo. O onisciente no mundo astral só há um tempo, que é o que define a física teórica. Na física teórica, o tempo é circular. Na física teórica, o tempo é circular. Só existe o momento atual, o agora, o presente. A eternidade é a ausência de passado e de futuro. É sempre presente. A intuição, tudo é agora, passado, presente e futuro. Quando veem sua vida e descrevem sua vida, o que na experiência de quase morte é muito comum que façam, então veem tudo ao mesmo tempo, passado, presente e alguns até futuro. Essa vida que dizem que passa diante dos olhos, não é? Como um filme de quem vai morrer. Como flechas, vem a sua vida. E isso os impacta tremendamente. Porque veja, quando eles falam, quero que fique claro que falo dos que retornam e do que me contam. Eu quero que quede claro que eu hablo de los que regressam e lo que me contam. E eu investigo para ver por que isso acontece. Se não retornam, eu não sei nada, viu? Eu não sou, viu, nem médium, nem vidente. Não, eu não sei nada disso. Eu só falo dos que vêm, me contam o que viveram e então eu tento explicar de alguma forma porque têm isso. Quando os da EQM me contam, dizem, depois de passar por todas essas vivências que eles descrevem, chega um momento em que se perguntam, ficam ou voltam. E então dizem que pode ser feito de duas maneiras diferentes. Esta enferma, por exemplo, alguns seres de luz que chamam de anjos, outros, ou seres que os orientam, a obrigaram, dizem-lhe, tens que voltar à dimensão humana para terminar o teu ciclo. E a entrada no corpo, geralmente, é um pouco traumática.
Ela não queria voltar. Diz, lá se vive muito melhor. A sensação de amor, de paz, de harmonia, de alegria é tremenda, é elevadíssima. Ela não queria voltar, mas a obrigaram a voltar. Mas tem o caso de um médico que teve um transtorno do ritmo cardíaco, um bloqueio completo e caiu morto no chão e teve uma experiência de quase morte extraordinária. E quando viu sua vida, sabe o que ele disse? Ele diz, Zani, eu quero voltar para reparar o que vi e o que fiz durante minha vida. E voltou voluntariamente. Este homem vive, hein? Um médico, Porque também há ICM em que os entes queridos ou pessoas que você quer ver estão-te chamando, mas tomam a decisão de não ir ainda. Ou seja, resistem, apesar de ser muito tentador ir até eles ou até a luz, e é assim que voltam à vida. Isso é o que contam às vezes. Alguns contam. Eu, nos meus casos, eu não tenho essa experiência. A Ascensa, os que vivi em meus pacientes com SM, o retorno foi por estes dois motivos. Ou foram obrigados a voltar ou decidiram voluntariamente voltar. Os que não voltaram, mortos, eu não sei o que acontece com eles. E as experiências de quase morte são sempre boas e doces? Não. Entre 5% e 7%, menos de 10%. Eu não tenho nenhuma dessas. São terríveis e diabólicas. Passam muito mal. Vêm umas imagens e umas coisas horríveis. Esses pacientes que tiveram essas experiências terríveis ou diabólicas, depois, ao voltar e contá-las, precisam de um suporte psiquiátrico tremendo porque passam muito mal. Por que se produzem essas diabólicas e tal? Não sabemos exatamente. O que sim, no estudo da vida do Car, Shiber, possível karma que levaram essas pessoas, sim, parece ser que há uma certa relação com pessoas que levaram uma vida muito tormentosa, uma vida muito conflituosa. Parece ser. Mas eu não tenho nenhuma dessas. E o que explico é o que li. Mas existem menos de 10% e são chamadas de diabólicas e terríveis. E passam muito mal depois desses doentes, porque revivem. Porque já lhes disse que a EQM se lembram toda a vida e quanto mais tempo passa, mais presentes estão. Mais vívido. Mais presente, até o menor detalhe em sua vida, em sua mente, estão presentes. Então esses homens, a aterrorizante, sempre a têm na mente e vivem extremamente angustiados essas pessoas. E já lhe digo que precisam de apoio, hein? E você, com tudo o que aprendeu, com tudo o que sabe, com tudo o que investigou e investiga, qual é a sua opinião sobre a eutanásia? Ou seja, de que alguém tenha poder de decisão sobre a sua própria morte? A eutanásia. Olhe, é preciso avaliar sob diferentes pontos de vista. Do ponto de vista como médico, eu diria que eu não faria uma eutanásia. Já digo claramente. Eu lhe diria que eu não faria uma eutanásia. Já se lo digo claro. Quando foi aprovada no Parlamento a eutanásia, então a lei passou para as diferentes comunidades autónomas. E então saiba que a eutanásia, um mecanismo é que o paciente pode solicitá-la, o médico que o controla de família. Pois há uns papéis, uns protocolos a cumprir. Então isso passa para um tribunal. Este tribunal é composto por uma série de pessoas, médicos, há juízes, mas religiosos, há de muitas variedades. Interveio. Eu estou na junta do Colégio de Médicos. Interveio o Colégio de Médicos na formação disto. Mas o que o Colégio de Médicos exigiu é que não se pode obrigar um médico a fazer isso, é? Não se pode obrigar, nem deve sair nenhuma lista, como alguém disse, dos médicos que se recusam a fazê-lo, de forma alguma. Isto é uma coisa pessoal, íntima de cada um. E compreensível, além disso. Totalmente justificável. Então, do ponto de vista humano e médico, eu, por exemplo, tenho que lhe dizer uma coisa. Pacientes terminais, ou seja, que eu operei muito câncer do pâncreas, esôfago, estômago, cólon, etc. Quando você vê que o câncer já tem metástase, está na fase final, o paciente fica irrecuperável, o que eu faço com permissão dos familiares é sedá-lo. É administrado por via endovenosa, um coquetel é administrado com propofol, ou se não, um coquetel lítico, etc., que o ceda. Tira-se a dor, a ansiedade, a angústia. Eu
se chegasse a essa situação, pediria que fizessem isso comigo. Eu não quero o sofrimento, porque há que sofrer. Se você pode, a dor física, se você pode eliminá-la, então a elimina, e as incomodidades e tudo isso. E em alguma ocasião, pois logicamente, este coquetel lítico pode talvez acelerar às vezes, em alguma ocasião, a morte. Mas é uma morte iminente, é a fase final. Isso para mim não é uma eutanásia. Eu fiz isso muito na minha vida como profissional. Pois eu fiz. E o controle deste tratamento, é feito com morfina ou o que seja. É feito por pessoas experientes, não sou eu que faço porque eu não sei fazer isso, né? Agora, provocar a morte, a eutanásia, em uma pessoa consciente... Lembra-se daquele filme que fizeram sobre aquele rapaz que saltou ao mar e se machucou? Ramón San Pedro, mar adentro. Exato, mar adentro. Ele teve uma lesão na coluna cervical e esse homem ficou com tetraplegia, que se chama paralisia. Então essas pessoas chegam a um ponto em que pedem a morte. Humanamente, eu entendo isso, veja. Ou seja, humanamente eu entendo. Eu entendo que há pessoas que decidem viver dessa maneira e eu não quero viver assim. Entendo. Digo, é punível ou não? Eu acho que ninguém tem o direito de dizer que isso é punível. Eu não me atrevo a dizer que isso não, que é punível. Deus me livre, é... Ou seja, ao contrário, eu isso não digo. Aceito que haja pessoas que o solicitem. Agora, se ele pessoalmente e em seu interior está de acordo consigo mesmo em solicitá-lo e que o façam, saiba que sempre o doente tem o direito, até o último segundo, de dizer: parem, não quero fazer agora. É preciso parar imediatamente. O doente tem sempre um direito, até o último segundo, de poder se retratar. E eu aceito tudo isso. Agora já lhe digo, pelos meus princípios, para mim a vida é fundamental, é o mais importante. É um milagre a vida, garanto-lhe, a vida é um milagre. E eu não me atrevo a cortar a vida. Agora aceito que haja pessoas que o solicitem e que haja médicos que, por seus princípios, a pratiquem. Deus me livre de criticá-los, nem a uns nem a outros, hein? Aceito. Há pessoas que, por sua concepção existencial, viver em determinadas condições anímicas e físicas, vai contra seus princípios. E essa pessoa, então, solicita, de qualquer forma, também há uns protocolos a seguir, ou seja, há uns princípios que devem ser seguidos, não é? Que venha uma pessoa e diga que está normal e porque está deprimida ou teve um problema. Olha, eu já não quero viver mais, matem-me. Não, homem, isso não, né? Tem que haver uma justificativa, não é? Mas essas pessoas que têm uma justificativa médica e que elas solicitam, eu acho que isso merece respeito. Numerosos estudos científicos confirmam que, todos vamos morrer. Todos. É o mais democrático que existe. E li um monte de resenhas, artigos, estudos e todos concordam que, em princípio, todos nós vamos morrer em algum momento. Eu estou de acordo. Depois da travessia que você empreendeu e na qual ainda está embarcado, como se sente em relação à sua própria morte? Não a temo de forma alguma. A única coisa que digo é que usarei os cuidados paliativos. Tudo o que for dor física, mal-estar, desconforto, se puder eliminá-los, vou eliminá-los. Nunca pedirei a eutanásia. Usarei o máximo possível que precisar dos cuidados intensivos. Mas a passagem, a transferência, não a temo. Tenho isso tão claro, asseguro-lhe, que vou para uma situação melhor, estarei mais ou menos bem, conforme o meu karma, e tenho isso claríssimo pelas provas que vi nos meus doentes, que minha verdadeira identidade, o que me torna único e exclusivo, que é holístico com a consciência primeira, isso é eterno. E isso perdurará no outro, na outra dimensão, no plano astral. Portanto, eu não tenho nenhum medo. O que sim lhe digo, todo dores, desconfortos, não tenho porquê. Isso vou tirá-los e vou tentar. Que tristemente tenho que dizer que neste país temos uma lei de eutanásia, que me parece correta, mas não temos uma lei de cuidados intensivos. Há muita gente que morre mal assistida. E isso não é correto. Eu procurarei morrer nesse sentido corretamente no que diz respeito ao tratamento físico. Mas repito que não me assusta de forma alguma. Você conhece o Dr. Henrique Benito?
Henrique, um Benito. Henrique Benito é paliativista, é médico paliativista, escreveu um livro de um menino que se zangou com a morte. Sim. Eu tenho referências dele, mas não o conheço pessoalmente, nem li o livro, não. É que ele esteve aqui no podcast. Acho que é interessantíssimo que conheçam algum dia. Os paliativistas são pessoas importantíssimas. Importantíssimas porque podem ajudar tanto as pessoas na transição, na fase final do nosso caminho, que é impressionante o quanto podem ajudar, é imenso. E o conhecimento que podem adquirir com as experiências próximas à morte. Você sabe que este é um fenómeno muito frequente. Está calculado que quase 70% das pessoas podem tê-lo. As experiências de quase morte são... Lembro-me de casos que eu vivi. Pacientes que já estão terminais, que já estão sedados e que têm a família ao lado e que de repente se levantam e começam a falar com um familiar. Eu tenho casos em que falam com sua esposa que já ela falecida, começa a falar tal e qual e depois se vira para os filhos e lhes diz: vocês não viram que sua mãe estava aos pés da cama que veio me buscar? Isso é muito frequente. Contatar no final com entes queridos que vêm ajudar na transição. Os familiares diziam: tá, papai, não vemos ninguém. E depois me contaram no dia seguinte: ouça, pá, então o que é isso? Eu disse: não se preocupem, isso é frequente. Estas são as vivências das pessoas que vão morrer na transição. Não se assustem. A transição final é maravilhosa. É de paz, de harmonia e de alegria no final, que é quando se desprende a supraconsciência. Você tem planos para o outro lado? Sim, por exemplo, estou certo de que me encontrarei com seres muito queridos e amigos. E esperarei por aqueles que ficam. E se eu puder ajudar aqueles que ficam aqui, eu os ajudarei. Mas não me assusta nem um pouco. Faz parte da minha existência. É que nós pensamos nascer, viver, mas não quero falar da morte. Mas sim, faz parte da nossa existência. Nossa existência é um ciclo: nascer, viver e morrer. E morrer é... Se morre como se vive, nunca se esqueça disso. Quem vive com o ego condiciona o medo. Todo medo que o ser humano tem, por banal que seja, é sempre medo da morte, provocado pelo ego. Porque o ego sabe que com a morte física, como tem origem material, vai desaparecer. Então, tranquilo, não acontece nada. É preciso aceitar a morte como um passo tão natural quanto nascer e viver. E o que se deve procurar é que a transição seja... Não. Infelizmente vivemos uma época muito triste nesse sentido, a época da pandemia. Sabe que os doentes morriam isolados, sozinhos, em cuidados intensivos e não podiam ver suas famílias. Isso sim é triste. Terrível. É preciso morrer. O mais ideal é rodeado de seus entes queridos com amor, com boa música de fundo. E no final, e com bons paliativos, é assim que se deve morrer. A transição é uma etapa fundamental da nossa vida e deve ser respeitada e tratada como deve ser tratada. Assim como quando alguém está vivo ao nascer, que precisa de alguns cuidados. A morte, o trânsito, precisa de alguns cuidados e devemos oferecê-los. Mas não se assuste, não se assuste. Precisamente o Dr. Henrique Benito, agora que você estava dizendo sobre morrer acompanhado, rodeado das pessoas que nos amam, ele enfatizava muito em alertar sobre um erro que cometemos quando alguém está prestes a falecer, um ente querido, e nós tentamos retê-lo de alguma forma. Dizemos: não, por favor, não me deixes aqui. Isto é fatal. Isso é o que ele me dizia. Fatal? O que você tem que fazer é deixá-lo ir em paz. Vá tranquilo. Exato. Dar amor, paz, harmonias, segurar a mão, dizer: não te assustes, nos veremos. Passas a uma situação melhor, é a lei da vida. Todos passamos por isso. Você agora faz isso neste momento. É o seu momento. Mas você tem o nosso amor, nossa lembrança e nos comunicaremos. Enviaremos energia positiva. Mas isso de fique, não vá. Isso é uma barbaridade total. Nunca se deve fazer isso. E supõe que ele também aconselha, e pelo que sei dele, aconselha morrer acompanhado, ou seja, rodeado de amor e das pessoas que você ama. Isso é importante. E que te facilitem a partida, que possas soltar. Vai em paz. Sobretudo, o vai em paz, que nós podemos lidar com isso. Daí também que interpretas, deu aí? Exato. Porque muitas vezes as pessoas... Eu me lembro da minha avó. Minha avó estava obcecada não com a sua morte, mas com o que deixava.
Que nem os filhos por desconhecimento. O luto é o fatal. É a ignorância dos que ficamos, que só pensamos na ausência, quando o que devemos pensar é que ele fez o seu caminho e está em uma situação melhor que a nossa. E nós depois iremos e o veremos. Fez o seu caminho. Então, o luto, há países, por exemplo, o México, onde sabem que a morte é um ato festivo. Sim, celebra-se a vida. Exato. De quem vai. Exato, porque eles reconhecem que há vida depois. Passa para outra vida, outra dimensão energética. Portanto, toda tentativa de retenção de coisas negativas, tudo isso são barbaridades, é ignorância. E então, tudo isso cria um luto tremendo para os que ficam, um sofrimento, uns choros, umas coisas que não... Logicamente, a lembrança a teremos sempre e uma certa tristeza. É lógico, a ausência. Mas no momento em que vem a tristeza, ele está em outra situação. E está melhor do que quando estava aqui. E eu me encontrarei com ele e envio energia positiva para ajudá-lo em sua evolução. Isto é o que se deve fazer. Doutor, esta foi uma das conversas mais interessantes que tive nos últimos tempos. Fico feliz. E já vão 400, hein? Estou super agradecido por ter dedicado o seu tempo a mim. Sei que tenho uma agenda muito apertada e não quero ser eu um obstáculo no cumprimento dela. Esta é a sua casa para quando quiser voltar. Temos muito de que falar. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com você e gostei de como você conduziu a conversa com naturalidade, espontaneidade e realidade. Ou seja, foi uma conversa amigável que é como eu gosto, porque às vezes o jornalismo busca sensacionalismo, não é? O periodismo o que busca é sensacionalismo. E com esse sensacionalismo, então, pode-se manipular muito as conversas. Em contrapartida, com você vi muita naturalidade e me senti muito à vontade. Obrigado também. Obrigado também pelas suas palavras. Agora, o que vou-lhe pedir é que, antes de ir embora, me deixe aqui uma dedicatória. Obrigado, doutor. Um prazer, repito.